Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. De todos os temas arturianos, o mais romântico é o do Santo Graal, e no entanto, por causa de sua longa tradição, ainda não se sabe ao certo sua localização no tempo. As três teorias mais importantes o atribuíram ao primeiro século da Era Cristã, ao período arturiano ou à Idade Média. Essencialmente, o Graal é atemporal. O Graal tem sido simbolizado por muitas coisas: um cálice, uma bandeja, uma pedra, uma urã, uma aura, uma joia ou uma videira. Às vezes ele é tangível, com guardiões vigiando ou donzelas que zelam por ele, mas geralmente é etéreo, aparecendo de diversas formas, incluindo a do próprio Jesus. Alguns de seus poderes são os de rejuvenescimento, conhecimento e provisão. Assim como Jesus curava, ensinava e provia, o mesmo faz o Graal. Seu nome varia entre Graal, Sangreal, 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 Sangreal e, é claro, em inglês, Holy Grail. Mas, independentemente da definição, seu espírito permanece bem no centro da realização. Apesar de uma origem ao mesmo tempo romântica e sagrada, as histórias do Graal permanecem uma heresia não proclamada, sendo associadas a tradições pagãs, a blasfêmia e a mistérios profanos. Além disso, a Igreja Romana condenou veementemente o Graal por causa de suas fortes associações feministas ou femininas, particularmente com o ethos do amor romântico, amour courtois, na Idade Média. As noções românticas do cavalheirismo e as canções dos trovadores eram desprezadas por Roma porque colocavam a mulher num pedestal de veneração, contrário à doutrina católica. Um motivo muito forte, ou muito mais forte, porém, para a relutância da Igreja em aceitar a tradição de Sangreal deriva da linhagem especificamente messiânica da família do Graal. Em sua função mais popular, o Graal é identificado como o cálice usado por Jesus da Santa Ceia. Após a crucificação, ele supostamente foi enchido com o sangue de Jesus por José de Arimateia. Esse conceito surgiu pela primeira vez no século XII, mas sua perpetuação deveu em grande parte graças à publicação de Holy Grail de Alfred Lord Tennyson em 1859. Foi Sir Thomas Malory quem primeiro usou a palavra Holy Grail em sua adaptação da obra francesa Le Sangreal no século XV. Malory se referia ao cálice sagrado, mas também escreveu do Sangreal como sendo o abençoado sangue de Cristo, com duas definições aparecendo na mesma história. Além dessas menções, Malory não descreveu o Graal, dizendo apenas que ele apareceu em Camelot, coberto de uma seda branca finíssima. Foi visto por Lancelot numa visão e depois por Galahad. No relato de Malory, os campeões do Graal são Bors, Percival, Lancelot e seu filho Galahad, o último descrito como um jovem cavaleiro de linhagem dos reis e da família de José de Arimateia, sendo neto dos reis Peles. A tradição medieval conta que José de Arimateia levou o São Graal, o Santo Graal, à Grã-Bretanha, enquanto lendas ainda mais antigas diziam que foi Maria Madalena a primeira a levar o Sangreal à Provença. É um fato significativo que antes do século XV, a maioria dos romances a respeito do Graal vinha da Europa continental. Mesmo os contos como Peredur, do país de Gales, derivavam dos textos europeus. As lendas celtas da Irlanda e do país de Gales falavam de caldeirões, e foi em parte por causa disso que Graal começou a ser interpretado como um cálice ou uma taça.
Entretanto, a noção não era inapropriada, pois o sangue real só poderia ter sido transportado dentro de alguma espécie de receptáculo. O mais antigo relato escrito de Le Saint Graal vem do ano de 717, quando um eremita britânico chamado Waleran teve uma visão de Jesus e do Graal. O manuscrito de Waleran foi mencionado por Heliand, um monge francês da abadia de Fromond, por volta de 1200, também por John Glansburg em Crônica Sive Antiquates Glastonienses Ecclesiae, e mais tarde por Vincent de Beauvoir em sua Speculum Historiale de 1604. Cada um desses textos conta que Jesus deixou um livro nas mãos de Waleran que começava assim: Eis o livro de tua descendência. Aqui começa o livro de Saint Graal. No domínio público, o Graal literário só aparece na década de 1180, quando foi descrito simplesmente como um Graal. Não era explicado como uma relíquia sagrada, nem associado ao sangue de Jesus. Em seu Le Conte del Graal, Roman de Perceval, Chrétien de Troyes, diz: Uma donzela chegou com os escudeiros, segurando entre as mãos um graal. E quando entrou, acompanhou-a uma luz tão brilhante que as velas perderam seu fulgor. Depois dela veio uma donzela segurando uma bandeja de prata. O graal que a precedera era de ouro refinado e estava cravejado de pedras preciosas de muitos tipos. O jovem as viu passar, mas não ousou perguntar acerca do graal e quem servia, servido por ele. Nessa primeira ocasião, no castelo de rei pescador ferido, o Graal não é descrito como um cálice, nem associado a sangue mais adiante na história, porém, Chrétien explica: Não pensei que ele, o rei pescador, do Graal tinha ou tira um lúcio, uma lampreia ou um salmão. O santo homem se sustenta e revitaliza sua vida como uma única hóstia. Tão sagrado é o Graal e o homem tão espiritual que de nada mais ele precisa para sua subsistência do que a hóstia de uma missa que vem com o Graal. Se o Graal de Chrétien era suficientemente grande para acomodar um peixe grande, obviamente não era um cálice nesse contexto, mas uma terrina de bom tamanho. Seu mistério, porém, está no fato de servir uma única hóstia de missa, ou da missa. Em outras partes da obra de Chrétien, há menção de 100 cabeças de javali servidas em graais, enquanto, por volta de 1215, o abade de Fromond, centrando-se nesta explicação, nessa elucidação, descreveu o Graal como um prato fundo usado pelos ricos. Até aí, não havia elo algum entre o Graal do rei pescador e o tradicional Saint Graal, mas na década de 1190, o escritor borgonhês Sir Robert de Boron mudou essa situação com seu poema Joseph de Arimathée, Roman de l'Histoire du Saint Graal. Ele redefiniu o rei pescador de Chrétien, antes contemporâneo do rei Arthur, como Bron, um parente por casamento de José Arimateia, e reclassificou a relíquia como Le Saint Graal, um cálice de sangue sagrado. Segundo de Boron, José obteve o cálice da passagem de Pilatos e recolheu o sangue de Jesus quando o tirou da cruz. Ele foi aprisionado pelos judeus, mas conseguiu passar o cálice ao seu cunhado, Hebron, que viajou até os vales de Avalon. Lá ele se tornou Bron, o rei pescador. Hebron e sua esposa Enigeus, que seria irmã de José, tiveram 12 filhos homens, 11 dos quais se casaram, enquanto o 12º, Alain, permaneceu celibatário. Enquanto isso, José se juntou à família no exterior e construiu uma távola em honra ao Graal. Ao redor desta távola havia um assento especial chamado de Sage Prilot. Ele apresentava ou representava o assento de Judas Iscariotes e era reservado por Alain. Em histórias posteriores, Sage Prilot seria reservado para o cavaleiro virgem Galahad, em volta da távola redonda de Camelot. Aproximadamente na mesma época de Joseph de Arimathée, de Boron surgia em outra obra relacionada ou relatada de um escritor conhecido como Walcher. Era uma constituição da história de Chrétien, mas nesse relato Graal
adquiria um aspecto diferente em função física. Então, Gawain viu entrando pela porta o rico Graal, que servia os cavaleiros e rapidamente colocava um pão diante de cada um. Também cumpria o ofício do mordomo, servia vinhos e enchia grandes taças de fino ouro, e cobria as mesas com elas. Então logo terminava essa tarefa, servia, sem demorar em cada mesa, a comida numa grande bandeja de prata. Sir Gawain observou tudo isso e se maravilhou pelo modo como Graal o servia. Intrigou-se por não ver outro serviçal e mal se atrevia a comer. Em alguns aspectos, a versão de Walcher uniu as histórias de Crétin e Boron, os cavaleiros do rei Arthur, aparecem, mas o autor também falou acerca da tradição de José de Arimateia. Explicou que o descendente lineal de José, de Gwyllans Gwenelaus, o falecido pai de Perceval, e que, de acordo com os textos anteriores, a mãe de Perceval era uma viúva. A história conhecida como Perlevaus, ou A Grande História do Sangraal, é uma obra franco-belga, escrita por volta de 1200. Ela é muito específica a respeito da importância da linhagem do Graal, afirmando que o Sangreal é o repositório da herança real, reiterando, assim, o importante princípio dinástico do manuscrito de Wallerns, do século mais ou menos VIII. Em Perlevaus, o Graal não é definido como um objeto material, mas sim como uma aura mística que também contém várias imagens de significado messiânico. Nessa obra, o Corpus Christi da hóstia de Crétin emerge como uma contínua presença de Cristo. Quanto ao simbolismo da taça, ou cálice, vemos em Perlevaus. Sir Gawain vislumbra o Graal e lhe parece que haja um cálice dentro, embora ao mesmo tempo não haja. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.